Bem-vindos e bem-vindas ao nosso estudo para evoluir na prática. E, como sempre, eu gosto de falar sobre coisas positivas que elevam nossa vibração e que nos colocam para pensar em tudo de melhor que pode acontecer. Então, eu peguei um livro do Ramati chamado Flores do Oriente e eu vou ler um trechinho do primeiro capítulo, que é Boas Novas para o Terceiro Milênio. A primeira pergunta é a seguinte: diante de tanta expectativa que nós temos para o terceiro milênio, se o Ramati poderia falar algumas palavras para descrever o que essa nova era nos reserva, né? O que é essa tão sonhada nova era que a gente já vem falando há algum tempo, mas finalmente a gente está entrando na nova era. E o Ramati responde que a nova era vai ser caracterizada pela reconstrução planetária, quando toda a humanidade vai ter alcançado muitos objetivos a que se propunha. Vai conseguir aprimorar a ciência, tornando a ciência mais aguda e dinâmica, vai redescobrir muitas das antigas formas de gerar energia motriz, vai fazer com que a medicina e a engenharia genética trabalhem verdadeiramente a favor da saúde física, proporcionando num breve futuro aos doentes do corpo a saúde estável e para muitos a tão sonhada longevidade, comum nos planetas mais evoluídos que o nosso. Na engenharia mecânica, no setor automobilístico, nós vamos ter os mais estranhos apetrechos cotidianos, veículos potentes, confortáveis, econômicos e o mais importante, projetados para se manterem em plena harmonia com o meio ambiente, evitando os meios de poluição mais comuns nos dias de hoje. Pausa para o meu comentário. Quando eu ouço o Ramati, quando eu ouço não, né? Vocês estão me ouvindo. Quando eu leio o Ramati, eu imagino sobre esses veículos que a gente vai viver finalmente, para quem é da minha geração e acompanha os Jetsons, imagino que a gente vai ver os Jetsons, né? Vamos viver finalmente aquela realidade. Bom, continuando. A nova raça vai ser caracterizada pela docilidade com que tratará as dificuldades, sendo que estará incumbida de auxiliar milhares de espíritos que vão reencarnar com muitas questões de doenças psicossomáticas. Mas quanto a isso, não vai haver grandes problemas, porque a medicina já vai ter avançado tanto, vai ter dado grande passo rumo à descoberta de novas e revolucionárias vacinas, técnicas cirúrgicas e meditações totalmente naturais e com sua potencialidade centuplicada em relação à alopatia. Com a descoberta de novo combustível, os nossos antecessores jurássicos terão cumprido em definitivo sua missão, que permitiu que a humanidade dominasse os princípios da combustão, criasse milhares de materiais com base no petróleo, com todas as facilidades que se obteve por consequência dessa descoberta. Parte das transformações pelas quais o planeta precisa passar e se haverá concluído, restando apenas alguns pequenos ajustes em seu magnetismo, visando a sutilização dos mais variados sistemas orgânicos e, por consequência, a humanidade passará a ter muito mais liberdade e consciência de atuação. O corpo físico não vai mais ser a jaula pela qual o espírito fica aprisionado, mas vai ser um veículo muito melhor para a manifestação da consciência na matéria. A humanidade também vai ter maior capacidade medianímica e a sua força construtora será aflorada para que por si só também ajude no processo de higienização da psicosfera planetária, pois mesmo tendo sido feita a completa limpeza das regiões umbralinas, ainda assim a energia que toma conta daqueles lugares vai ficar por mais algum tempo sendo depurada e reaproveitada pelas hostes espirituais, que tendo reciclado essas energias, as devolverão novamente a estas regiões, que dissipadas as trevas servirá de palco para outras criaturas evoluírem em paralelo com a humanidade. Na segunda pergunta, o médium pergunta o que Ramati quer dizer quando afirma que a humanidade vai redescobrir novos conhecimentos. E Ramati responde que a humanidade sempre foi assessorada pelos espíritos luminares a ponto de fazer grandes descobertas nos mais variados campos da ciência, mas que com o passar do tempo, muitas dessas descobertas acabaram por se manter veladas, justamente por não terem pessoas interessadas em pesquisar mais, em desenvolver, em explorar de maneira realmente nítida e lícita. E a humanidade sempre esteve em busca dessas reminiscências.
Concluindo mais um estágio nas cadeias de evolução, é imperioso que o homem relembre esses conhecimentos, que na nova era eles vão ser muito importantes e necessários ante as novas condições de vida da humanidade de ouro. Essa nova humanidade vai se igualar aos primeiros Atlantes, que impulsionaram sua extinta civilização, tornando-a, em sua época, próspera e intelectualmente superdesenvolvida. Atualmente, a humanidade ainda está ensaiando os primeiros passos, relembrando os conhecimentos de que eram mestres os Atlantes, como as técnicas de enxertia, explorando geneticamente as sementes que híbridas triplicavam a rentabilidade nas plantações, além da energia motriz gerada pela água, através de tecnologia desconhecida ainda por nós, mas que lembra muito as nossas usinas hidrelétricas. E a mais interessante das energias, muito mais segura que a nossa eletricidade, era obtida através da porcelana e dos cristais. Sem dúvida, vossos cientistas ficariam fascinados ao saber que um simples atrito produzia energia suficiente para alimentar uma grande metrópole. Com relação ao lado humano, muitos dos médicos atlantes trabalhavam com as forças do cosmo, com o que os processos de harmonização eram muito rápidos. Embora a civilização atlante já portasse estigmas kármicos, precedentes de outras épocas, dominavam-se através dos cristais uma luz muito semelhante à que a gente conhece hoje por raio laser, que inteligente fazia incisões e microcirurgias perfeitas. Tudo isso, mas lembra um conto de fadas das nossas lendas, mas pode-se dizer que para a humanidade está reservada uma gama de descobertas ainda fabulosas como essas. E a última pergunta que eu quero trazer hoje o médium está perguntando para o Ramatiz o seguinte, que o Ramatiz afirma que a humanidade vai redescobrir esses conhecimentos, uma vez que a gente chega ao final de mais uma era. E se nessa próxima era vai haver maturidade suficiente para o desenvolvimento de projetos em que os outros povos fracassaram. E o Ramatiz responde que não teve fracasso, que na realidade houve um valioso aprendizado, pois a humanidade teria que aprender que as forças cósmicas, que sempre estiveram a nosso dispor, são antes de tudo forças regeneradoras e que, se forem mal utilizadas com o tempo, fazem com que seu imprudente manipulador se regenere perante o próprio universo. E isso pode custar dolorosas encarnações, até que estejamos novamente em harmonia com Deus. Essa experiência já aconteceu há muito, mas não tornará a acontecer, porque a humanidade está passando por dolorosos processos de depuração espiritual. E essa aparente dor, que deixa em todos a marca profunda da tristeza e da impotência, é na verdade um poderoso bálsamo que alivia e liberta o espírito dos seus atos imprudentes cometidos no passado. Estes são os últimos resquícios apocalípticos que estão acontecendo no planeta. E todas essas situações desesperadoras, uma vez gravadas no âmago do espírito, vão servir como bússola para nortear o comportamento de toda a humanidade nessa nova era. Percebe-se que a humanidade, desde os áureos tempos da Atlântida, aos pouquinhos foi deixando adormecer esses conhecimentos que tinham sido obtidos lá. Perdeu quase tudo com esse adormecimento, ocasionando pela consciência de ter usado indevidamente os recursos colocados à sua disposição. Mas Deus lhe concedeu nova oportunidade de aprendizado. Então o médium pergunta que oportunidade é essa? E Ramatiz responde que, segundo a nossa visão, a nossa ciência, o universo, após o Big Bang, ocorrido supostamente há milhões e bilhões de anos, teve início de sua formação que perdura até hoje. E, é claro, não terá fim, uma vez que o processo criador de Deus é infinito. Formam-se planetas, sistemas e galáxias que levam incontáveis milênios para, enfim, serem habitados pelas humanidades cósmicas. E todo esse ciclo, até ser completado, leva tanto tempo que a gente não pode imaginar. Foi preciso esperar calmamente até que cada elemento atingisse seu ponto de maturação. A calma leva à serenidade, que por sua vez nos permite avaliar cada passo a ser dado, proporcionando-nos, na maior parte das vezes, mais acertos do que erros. Após ter ocorrido grande parte das violentas hecatombes geradas pelas mãos da humanidade, nos tempos mais variados, houve a necessidade de meditação. Algo havia se perdido, e a humanidade precisava encontrar,
antes de seguir adiante. E foi esse o propósito dos templos orientais, servir de refúgio à humanidade, permitindo-lhe ir à busca do seu verdadeiro eu cósmico. Então, através dos tempos, o Oriente abrigou muitos dos líderes atlantes desvirtuados e, como verdadeira casa máter, proporcionou a paz e a tranquilidade, ante o silêncio meditativo das terras orientais, legando a seus tutelados o aprendizado da primeira lei dos portais iniciáticos orientais, a paciência. Os discípulos dos templos iniciáticos buscavam, após o ápice do descontrole de suas energias, o completo domínio de seu psiquismo, tornando estas energias, depois de tanto tempo, verdadeiras dádivas para o corpo. Somente assim conseguiram escoar tantas saturações energéticas geradas por atos mesquinhos e impensados. Chegou o momento da reflexão, da mudança, da reformulação de conceitos e, enfim, a paz que a gente tanto deseja. Eu vou encerrando a leitura por aqui, mas eu quero deixar um comentário, porque como o nosso estudo é de como evoluir na prática, eu, lendo esse trecho, o que eu sinto de intuição e de aprendizagem, para ficar para essa semana, é sobre essa nova era que a gente já está entrando nela, a gente está vivendo um momento de intersecção praticamente, né? A gente está no rabo do foguete da velha era, do velho ciclo, e a gente está entrando com tudo na nova era. Então tem um choque de energia, né? Tem um choque que às vezes a gente está na quinta dimensão, mas às vezes a gente volta para a terceira dimensão, para a quarta dimensão. E a gente precisa conseguir manter a nossa vibração elevada o tempo inteiro. Então o foco é sempre no que está acontecendo de melhor, porque tem muita coisa boa e importante acontecendo no mundo. Já tem muita descoberta no campo científico, no campo da medicina, no campo das artes, enfim, na agricultura. Em várias áreas tem muita coisa acontecendo e sendo feita nesse sentido do que o Ramatiz coloca. Mas como a grande mídia coloca na nossa frente, na nossa cara, esfregando na nossa cara o tempo inteiro, a guerra, as desgraças, os conflitos, isso fica muito mais forte. E o psiquismo da Terra está intoxicado com tanta negatividade. Então a gente consegue pensar em evolução na prática quando a gente foca o nosso olhar para aquilo que está acontecendo de positivo. E é dessa maneira que a gente mantém a nossa vibração elevada e que a gente fica mais tempo perto dos amigos espirituais que estão puxando a gente para cima, que estão puxando e pegando na nossa mão para a gente entrar de fato na nova era. E isso tem que ser feito todo dia na prática, com o esforço da nossa mente. Lembrando que toda vez que a gente pensa em evoluir, em qualquer área da nossa vida, alguma parte de nós imprime uma resistência. E é contra essa resistência que a gente precisa ativar o hábito de mudar o padrão. Enfim, encerro por aqui e convido vocês a continuar comigo nesse estudo para a gente evoluir na prática, todo mundo junto.